Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima semana. Hoje começa uma nova semana letiva, segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023. Nosso devocional diário está no último capítulo da carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós estamos aqui com a palavra do Senhor diante de nós e nós precisamos lembrar, em primeiro lugar, que a carta que é escrita por Paulo, ela originalmente não foi escrita com capítulos e versículos com essas divisões. Isso não acontecia, isso não existia antes. Isso foi acontecer posteriormente, diga-se de passagem, graças a Deus, alguém pensou em dividir em capítulos primeiros, depois em versículos, mas há uma continuidade nessas cartas. E o que nós vemos aqui é Paulo dando continuidade ao que ele vinha falando ali no finalzinho do capítulo 4, ou seja, acerca da ressurreição e da vinda de Cristo. Ele está dizendo que isso vai acontecer num dia final e ele virá de repente, diz o versículo 3. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá, como dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Agora, precisamos entender o que Paulo está dizendo. Esse dia não será como ladrão para os cristãos, para aqueles que entendem a palavra. Eu já disse que a volta de Cristo, ela vai ser visível a todos verão isso. E quando Cristo vier, vai ser algo maravilhoso e perfeito. Os cristãos não serão pegos de surpresa. Paulo deixa claro aqui: mas vós, irmãos, versículos 4 e 5, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Então quem é do dia, quem é da luz, não vai ser surpreendido. Deus, ele tem algo preparado para cada um de nós. Deus, ele tem agido para cada um de nós. A Bíblia diz que Deus, versículo 9, que Deus não nos destinou para a sua ira, e a sua ira será derramada no último dia, no dia da volta de Cristo. É mais ou menos assim: quando Cristo vier, pegando aqui os capítulos 4 e 5 desta carta, nós vamos ver que os mortos ressuscitam primeiro, as pessoas são transformadas e arrebatadas, encontram com Cristo nos ares. Então, Cristo vem com esses que se encontraram com ele nos ares, destrói esta terra, ou seja, a ira de Deus é derramada neste momento. Esta ira não é para nós somos arrebatados, mas encontramos com Cristo nos ares e imediatamente voltamos com ele. Então, depois dessa terra destruída, é instituído o juízo final. E depois do juízo final, nós vamos ver agora a instituição do novo céu e da nova terra, e estaremos com Cristo para sempre, como Jesus vai dizer para nós e como Paulo está aqui reiterando isso. E como nós devemos esperar isso? É um evento futuro, sim, não é hoje, não é amanhã, pode ser a qualquer momento, mas nós vemos que há uma expectativa e essa expectativa, ela precisa ser vivida hoje. E como fazer isso? Paulo diz no versículo 11, por isso, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. E como deve ser isso? Em primeiro lugar, ele fala, devemos cuidar dos líderes, versículos 12 e 13. Pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselho, e os tenhais em grande estima e amor por causa do trabalho que realizam. Tende paz entre vós. É isso que ele está dizendo para nós acerca das lideranças. Ele diz também assim no versículo 14, o cuidado com todos. Nós temos que exortar, ou seja, algumas pessoas, nós temos que aconselhar os indisciplinados, temos que consolar os desanimados e temos que amparar os fracos e ter paciência para com todos. Ele vai falar também que nós temos que ter uma vida diferente do que é ensinado no mundo. Versículo 15 diz, cuidado para que ninguém retribua mal por mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Entendamos que a vida cristã não é para ser vivida somente entre os cristãos, é para com todos. Todos precisam ver o bem que nós fazemos, todos precisam receber o amor que Cristo derramou em nossos corações. Ele diz mais que nós devemos viver com alegria no versículo 16, temos que ter uma vida de oração no versículo 17, temos que ser gratos, ele diz no versículo 18, temos que ser espirituais, não desprezar as profecias, apagar o Espírito Santo, dos versículos 19 ao 21, e ele nos chama a viver dessa maneira, porque Cristo nos chamou a essa alegria eterna que está conosco. Ele termina a carta cumprimentando os irmãos, pedindo orações por todos e desejando no versículo 28 que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. E eu desejo a graça e também eu desejo a todos uma semana cheia da paz.